Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você, em que momento do dia você nos acompanha, mas que bom que você está aqui, que você decidiu mais um momento, mais um dia, se dedicar na sua vida espiritual, intencionalmente buscar esse tempo para crescer no Senhor e que seja de fato um tempo de crescimento espiritual juntos. Hoje nós estamos no dia 2 dessa jornada de 40 dias intencionais, aprendendo, olhando para Jesus e aprendendo com Cristo, o mestre da intencionalidade. Ontem falamos sobre essa intencionalidade para todos. Hoje, pensando ainda no tema da semana, que é quem é o alvo do nosso alcance, hoje nós vamos falar sobre vida para os pobres de espírito. E continuamos então meditando em 1 João, capítulo 1, verso 2, a palavra de Deus para nós diz o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ontem falamos um pouco dessa ideia da vida que foi manifestada a nós e da nossa intencionalidade na proclamação. Hoje nós vamos pausar um pouco mais, ainda obviamente falando dessa ideia da intencionalidade, mas primeiro entendendo a preciosidade daquilo que carregamos. O que João vai falar, ele está dizendo, olha, a vida que se manifestou a nós. Sem o Senhor Jesus nós somos mortos, nós estamos espiritualmente mortos, nós carecemos dessa vida e a vida se manifestou. Quando ele está usando essa expressão, ele está apontando para o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus que também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, distante do Senhor, não há vida em nós. Distante do Senhor, não há sentido no nosso viver. Nós somos mortos ambulantes, nós somos mortos vivos, né? Ou seja, nós existimos aqui nessa realidade, mas espiritualmente nós estamos mortos. E por isso que o dia de hoje nós estamos falando sobre vida para os pobres de espírito, porque são aqueles que caminham sem o Senhor Jesus e que não enxergam, muitas vezes são cegos espiritualmente para entender que carecem do Senhor Jesus. E quem tem a vida? Nós temos a vida. Por isso que João está dizendo, a vida se manifestou e é essa vida que nós proclamamos. Ele está dizendo, nós recebemos, um dia nós éramos esses mortos espiritualmente. Um dia éramos nós os cegos espiritualmente, mas agora os nossos olhos foram abertos, o nosso coração agora pulsa e bate em função dessa novidade de vida, essa vida eterna que agora entrou em nosso coração e que agora nós não vivemos mais uma vida limitada, uma vida fadada ao nosso estado de morte, mas agora nós temos vida eterna. A eternidade agora entrou em nós e agora nós temos esse relacionamento eterno com Deus Pai através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui não significa, obviamente, que vida para os pobres de espírito significa, então se o Senhor Jesus veio só para aqueles que têm um poder aquisitivo inferior, mais baixo, são os pobres economicamente. Não. Todos nós estamos carentes espiritualmente. O Senhor Jesus veio para os ricos, para os pobres, para os importantes na sociedade, para aqueles que talvez passam desapercebidos na sociedade. Ontem falamos da mulher do fluxo de sangue, fazendo uma referência que a Bíblia menciona essa mulher como uma certa mulher. E hoje é interessante, nós vamos pensar então a partir de Lucas também, já agora olhamos aqui 1 João e vamos entender em Lucas um outro certo homem, mas a Bíblia o adjetiva, o caracteriza lá em Lucas 18, no verso 18 também, Lucas 18, a Bíblia diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, 1 João nós acabamos de ler que a vida, se manifestou em nós e nós proclamamos a vida eterna. Esse homem então chega ao Senhor Jesus dizendo, eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu quero receber essa vida eterna, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus faz uma referência a ele, dizendo, olha, você conhece a lei de Moisés, ou você conhece os mandamentos, você obedece os mandamentos? E aí ele começa a dizer, Senhor, eu faço tudo isso, eu tenho obedecido. O verso 21 vai dizer, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, ou seja, já tem anos, Senhor, que eu faço isso, honro os meus pais, não mato ninguém, não furto nada de ninguém, não sou um adúltero. E ele vai colocando esses pontos aí como sendo uma pessoa obediente à lei. E aí o Senhor Jesus vem, ele faz um comentário e diz, ainda falta uma coisa para você. Você tem ido bem, isso tudo é válido, é importante e que bom que você está fazendo isso.
mas ainda te falta uma coisa. Agora vai, dá o teu dinheiro aos pobres, vende o que você possui e aí você vai herdar agora tesouro nos céus. Essa eternidade agora, essa convicção dessa vida eterna que vai permanecer na tua vida e vai te sustentar e vai reformular a tua caminhada. E a Bíblia vai dizer que esse homem, certo homem importante, ao ouvir isso, ele se entristeceu. O que o Senhor Jesus, na verdade, está falando para esse homem é dizendo, olha, existe algo que ainda rouba o teu coração de mim. Existe algo que ainda compete no seu coração que não permite você se entregar plenamente a mim. E o que é esse algo? É algo que tem realmente sido o Senhor do teu coração. É aquilo que você possui, são as tuas riquezas, são as tuas propriedades. E o Senhor Jesus vai bem nesse lugar dizendo, eu não posso dividir a minha glória com ninguém, eu não posso dividir o meu lugar de primazia com ninguém. Eu vim para dar vida e vida eterna. E você precisa receber a mim e me ter por completo no seu coração e na sua vida. Aquilo que de verdade tinha no coração do homem, desse certo homem importante, eram os seus bens, a sua riqueza material. E o Senhor está dizendo, abre mão disso, e então você será meu discípulo. Aos discípulos, ele também disse, olha, aquele que não carrega a sua cruz, não nega a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. O que nós entendemos, então, é que é preciso renúncia. O Senhor Jesus está nos convidando a um lugar de renúncia. O término dessa narrativa em Lucas 18 é o Senhor dizendo, eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Sabe qual a bênção? Quando a gente segue Jesus, quando a gente recebe essa vida eterna e quando nós proclamamos, é que, de fato, a renúncia, é preciso renúncia. E é preciso de intencionalidade para abrir mão, para renunciar, porque cada vez mais o mundo vai querer nos atrair, as coisas desse mundo vão querer seduzir o nosso coração e nós estamos intencionalmente abrindo mão pela vida eterna, pelo relacionamento com o Senhor Jesus, pela primazia do Senhor no coração. E a bênção e a beleza disso é que nós recebemos não apenas as bênçãos vindouras em Jesus Cristo, a vida eterna, mas nós recebemos bênçãos presentes. Viver para a eternidade nos coloca num lugar de bênção aqui, enquanto estamos nessa terra. E eu e você precisamos entender isso. O livro termina esse capítulo, esse dia de hoje, na verdade, fazendo uma menção a um missionário inglês chamado David Livingstone. E esse irmão nosso, David Livingstone, lá no século XIX, ele saiu então da Inglaterra e ele foi exercer o seu ministério, o seu trabalho missionário na África. E trabalhando na África, obviamente, naquela época, muitas doenças, a dificuldade do acesso, né, à medicina, à saúde, enfim, a toda essa questão. E a sua esposa acabou morrendo. Ele mesmo, a história vai contar que ele adquiriu malária e também acabou tendo muitas consequências na sua saúde, ou seja, tendo sua saúde prejudicada por conta disso. E a história desse homem nos conta que certa vez perguntaram para ele dizendo, quantos sacrifícios você fez? E a resposta dele foi, sacrifícios? Nunca fiz um sacrifício em toda a minha vida. Esse nosso irmão, esse missionário, Livingstone, ele entendia que, na verdade, tudo que ele fazia para a obra, tudo que ele fazia para o Senhor Jesus Cristo, não era um sacrifício, muito embora lhe fosse muito custoso. Era fruto apenas da sua convicção, era algo que ele sabia que precisava fazer. Uma das suas frases justamente reflete isso, ele diz, não é sacrifício aquilo que é oferecido a Deus. Em que sentido? É um prazer. É um dever leve, é uma satisfação poder fazer algo custoso a mim, mas para agradar o Senhor Jesus. O dia de hoje, então, termina com um convite a nós, dizendo, há alguém que mora do seu lado, que de repente está cego, como esse jovem rico que nós mencionamos, que talvez está até curioso e desejoso de dizer, o que eu preciso fazer, ou então já tenho sido uma pessoa boa, eu faço algumas coisas boas, eu não faço mal a ninguém, eu respeito o meu casamento, eu educo meus filhos, eu sou um bom profissional, e talvez está se colocando nesse lugar, mas ainda falta algo, falta abrir mão, falta a renúncia para o recebimento de fato da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles precisam pagar o preço, e a mensagem chegou até você, você tem essa vida eterna. Então o convite é que Deus quer te usar para alcançar aqueles que talvez ainda não ouviram
do seu amor. Liste hoje ainda pessoas que você conhece e permita que a sua mente, o seu coração sejam tomados de amor por essas vidas. Você pode promover, de repente, um jantar na sua casa para alguém que está carente de salvação, para alguém que precisa ouvir do Evangelho. E nesse lugar de relacionamento, você pode ser intencional. Você deve ser intencional em fazer perguntas como, por exemplo, como está o seu tempo de dedicação à sua família? Como você tem se dedicado à sua família? Como está o teu casamento? Como estão os teus filhos? Como você tem se dedicado? Como você tem erguido e criado os seus filhos? E de repente isso vai abrir uma janela de oportunidade para você compartilhar intencionalmente a palavra de Deus. Lembre-se, você carrega algo precioso, o Evangelho do Senhor Jesus, a salvação, a vida eterna. E existem pessoas ao nosso redor, ao seu redor, ao meu redor, que estão carentes, que estão aí padecendo, mortas espiritualmente, porque não ouviram, ainda não se renderam a essa palavra. E nós precisamos dessa intencionalidade para alcançar pessoas. Terminar orando e que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que nós possamos entender que as renúncias que fazemos para agradar o Senhor e fazemos para a glória de Deus, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, nos lembra hoje e alimenta, Pai, o nosso viver e a nossa vida cada vez mais, Pai, para que possamos compreender que há eternidade em nós, que o Senhor, Pai, habita em nós, que o Teu Espírito Santo habita em nós, Pai. E que isso, meu Deus, é um privilégio, Pai, muito grande, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Obrigado, Pai, porque nós clamamos e conversamos com o Criador, com o Senhor de todas as coisas, Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve, Pai. O Senhor nos responde. Obrigado porque o Teu querer e a Tua vontade é sempre o melhor para nós, Pai. Ah, Senhor, por carregarmos isso, Pai, nos ajuda intencionalmente, Pai, a derramarmos do Senhor também na vida de outras pessoas, Pai. A compartilharmos a vida que há em nós, a alcançarmos outras pessoas com a mensagem viva, com o Evangelho, Pai. Anunciando, Pai, que aquilo que temos, Pai, feito, Pai, renúncias nossas, Pai, não são simplesmente limitações ou abrir mão de coisas aqui na terra, por conta de um sacrifício, de uma penitência que o Senhor tem para nós. Não, Pai, é algo que nos é prazeroso, porque fazemos para agradar o Teu coração, fazemos para glorificar o Teu nome, fazemos para honrar o Senhor, fazemos em obediência ao Senhor. E, Pai, que esses novos discípulos, pela fé no nome de Jesus, possam também, Pai, ser homens e mulheres que vão renunciar, Pai, com aquilo que é preciso, Pai, abrir mão daquilo que é preciso, não deixar que nada, Pai, entre no seu coração e tome o lugar que na verdade é Teu, Pai. Nos ajuda, Pai, a vivermos dessa forma e também para essas pessoas que estamos alcançando, Pai, a viver da mesma forma. Pai, a Ti, meu Deus, toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja intencional. Ore por pessoas. Ontem nós falamos de oração, hoje eu trouxe aqui cartãozinho que temos na nossa igreja, o cartão Sementes, e aqui você pode colocar o nome de 5 pessoas, por familiares e amigos, ou também por pessoas que estão lá no seu círculo de convívio. Então, que você possa interceder por pessoas. Se você ainda não pegou o seu cartãozinho Sementes, comece esse ano, domingo agora, pegue lá na nossa igreja. Se você não é da nossa igreja e deseja, faça esse cartão, enfim, procure. A gente pode disponibilizar para você imprimir aí, mas mantenha esse material e comece orando e seja intencional. Crie oportunidades para que a palavra de Deus seja compartilhada com essas pessoas que são pobres, né? São mortas espiritualmente, mas que precisam receber da vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.